Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Os 8 episódios de Katla, nome do vulcão que dá nome à série, são claustrofóbicos mesmo quando as cenas são filmadas no exterior, porque como a cidade já estava deserta praticamente, era isolada do resto da Islândia, não só por um rio, mas para atravessar esse rio você tinha que pedir permissão. E além de tudo, como a cidade vivia um ano depois de uma erupção vulcânica que afastou totalmente quase a população, então ela virou uma cidade fantasma, e além de tudo as cinzas estão presentes o tempo todo, né? Parece um cenário de destruição pós-nuclear. O chão, toda a cinematografia é cinzenta, desde o céu até o chão, né? É um ambiente é, estéril na maior parte das vezes, até porque as pessoas que ficaram na cidade, elas têm uma esterilidade muito grande, elas não conseguem movimentar a vida delas para frente, não só por causa da tragédia da erupção vulcânica, mas por tragédias pessoais, que essa série, que é até esperançosa, mas ela é bem triste na maneira como ela dá essa resolução esperançosa, consegue transmitir muito bem. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Quem gosta de tiro, porrada e bomba, não vai gostar da série. Depois eu até vou fazer uma sessão de spoilers, mas eu aviso, tá, gente? Da interpretação de algumas tramas lá. Porque assim, é tudo muito deprimido, então por isso que pessoas. E é muito lento, então por isso que pessoas que gostam de ação não vão curtir muito. Eu imagino que quem esteja aqui. Bom, assim, depois desse um ano que o vulcão entrou em erupção, isso da Terra Fantasma praticamente, pessoas queridas ou não, pessoas que às vezes em primeira instância nem eram conhecidas da cidade, começam a voltar toda coberta, elas retornam dos mortos, né? Como se fosse. Mas algumas não estão mortas, né? Depois elas começam a retornar, e aí então, durante uma boa parte da série, que eu achei muito hipnótica, né? Por causa da interpretação, por causa do idioma islandês e tal. Na maior parte do tempo, a gente, na verdade, não sabe o que está acontecendo, né? Ela só vai colocando perguntas, que pode ser até frustrante de vez em quando. Ai, não tem nenhuma explicação. Por que essas pessoas estão? É que a gente vai tendo que conhecer direitinho o arco dramático das personagens. Né? Tem o policial super cristão que está tomando conta da esposa moribunda, que não quer sair da cidade. Tem a irmã que não superou a morte da irmã, então é toda deprimida. O pai dessa mesma moça, né, dessa que falecera, também vai ter uma consequência, porque é a primeira pessoa que retorna. Depois a gente descobre que é um caso que ele tivera há 20 anos, retorna o filhinho de um cientista, várias pessoas vão retornando. Só que para a gente conhecer o impacto que essas voltas efetivamente terão na vida dessas pessoas, a gente tem que conhecê-las bem. E como não é uma série muito que está interessada em violência, né, no sentido de tiro, porra de bomba, como eu falei, então você tem um passo, né, um pace, fala em inglês, um ritmo fúnebre, porque é o que aquelas pessoas estão experienciando. Todas elas têm um luto de alguma forma. Então o ritmo da série também é bem funéreo. Tá? É dirigida pelo Baltasar Kormákur, ele não é bobo, ele dirigiu Everest, então por isso que a cinematografia é muito boa, tá tudo muito bem feito, tá? Eu acho que vale hiper a pena assistir. Ela é uma série linda em vários sentidos, tá? Interpretativamente, na mensagem, na história, que pode não ser, o começo pode não ser tão original, né? Você tem pessoas que voltam lá dos mortos, sei lá de onde, mas, porque a gente já teve série francesa, assim, norte-americana, australiana, na própria Netflix, né, tem The Glitch. Então, não é esse o barato, mas por que essas pessoas voltam? Como e por quê? Agora eu vou começar a sessão de spoilers, algumas interpretações de algumas das histórias. Então, quem não viu, bom, então já deve ter tido tempo de sair.
Então, como a gente percebe, não é uma história de fantasma, de assombração, é uma história de ficção científica, é um drama bem fúnebre, mas super esperançoso, né, de ficção científica. Por que fúnebre e esperançoso? Porque, na verdade, aquelas pessoas que voltaram, elas têm uma função, que é ajudar os que estão na Terra ainda, que estão vivos, a superarem o luto, superarem aquela coisa da closure, né? Fechar um ciclo. Porque é um meteorito que caíra na Terra há milhares de anos e cada vez ficara lá na geleira, sob o vulcão. Cada vez que o vulcão entra em erupção, por isso que eles são cuidadosos em falar das lendas, dos changelings. E aquilo, então, aquela erupção virou lenda, séria, bem profunda. Cada erupção do Katla voltavam essas pessoas, algumas pessoas. Por quê? Porque o meteorito tem a capacidade de ler o que as pessoas emocionalmente necessitam para seguirem as suas vidas. Né? Tanto é que, por exemplo, pega o menininho, o Mikael, sei lá o nome dele, ele seria um psicopata caso ele não tivesse se suicidado, né? Lembra, ele ateara fogo à escola antes de morrer da primeira vez, né? Quando a forma verdadeira, humana dele morrera. Então, os pais percebem que foi até bom que aquele menino morresse, porque depois ele ia causar muito mais danos. E causou, da mesma forma, a changeling dele matou um casal. Tá? E quando os pais dele matam ele, afogam no mar, eles estão afogando o luto. Né? Simbolicamente, agora a gente vai poder seguir em frente. Todos são assim. O policial, por exemplo, que aparentemente é cristão, mas a gente vê que é um sadomasoquista do caramba, ele está matando a esposa dele. Quando a changeling da esposa moribunda volta e foge com ela, ok, aquela mulher vai morrer, mas ele ia morrer de qualquer jeito, né? Pelo jeito que a gente sabe desde o começo da série. O que aquele changeling fez foi abreviar aquele sofrimento, tirar, na verdade, o sofrimento dela, porque o marido estava matando aos poucos. Falso cristão tá cheio, né? No caso das irmãs e do pai, né? Quando volta a irmã lá, a primeira que volta, que já havia morrido, né? A irmã que ficou não conseguia superar o luto. E aí, quando a gente tem a irmã de volta, todo mundo lembra que ela falava: ah, tô acostumado a ver ela bêbada, ela parecia ser uma menina bem problemática. Essa irmã que volta parece que está dizendo assim: olha como seria uma outra versão mais bem resolvida, menos bêbada e mais consciente, mais empática da irmã, né, da falecida. Só que percebe que depois volta um próprio clone, um próprio changeling da irmã. Por quê? Eu entendi assim, ela estava tão deprimida, a que ficou, a que era casada lá com o carinha, ela estava tão deprimida e ela não conseguia nunca dar um passo à frente, passar aquele luto, mesmo com o changeling da irmã mostrando as coisas para ela, que precisou vir um changeling dela, uma versão feliz dela, para que ela conseguisse ver como que ela estava sendo tóxica com o marido. Lembra que o marido, por exemplo, ele não consegue ver as duas ao mesmo tempo, ele vê uma ou outra. E ela percebe que ela é uma menina tóxica e que ela tem que seguir adiante. Mesma coisa, e segue, né? No final ela está tocando piano, tudo. O pai dela, que volta a sueca lá depois de 20 anos, a função daquela sueca, na minha interpretação, ela serviu não só para que o tiozinho, eu adoro aquele ator, inclusive, já vi, eu sou fã de coisa islandesa, né? Ele tá em Trapped e já vi em filmes também. Ele também não consegue, assim, ele não conhecia o filho dele. Então, quando essa sueca volta, faz com que aquela família se reúna e faz com que o sentimento de culpa que a sueca tinha, lembra que ela tentou o aborto, mas aí ela achava então que os problemas de locomoção, os problemas do filho dela eram culpa dela. A changeling grávida dela teria os mesmos problemas sem ter passado pelo aborto, porque aquilo era uma má formação genética. Então, ela faz com que aquele changeling faz com que aquela sueca
consiga seguir a vida dela sem aquele luto, sem aquela culpa, e faz com que o tiozinho conheça o filho, e o filho provavelmente, acho que até fica na Islândia, né? Acho não, mas quando ele está tocando piano, você vê uma nova família, um novo núcleo familiar, né? O tiozinho, a moça socorrista, deprimida, o marido dela, que aparentemente era um bobão, tadinho, mas gostava dela, e o novo irmão, o meu irmão sueco. É bonita a mensagem da série, só que ela é feita de forma fúnebre, né? Podia ter segunda temporada, ou não. Sei lá se fica legal a segunda temporada, né? Porque. Bom, vamos ver, vamos ver. Porque tem, né? No final a gente vê que tem um monte de changelings lá, tem changelings levantando. Só que poderia ficar carne de vaca, né? Daí. A gente já sabia o mistério. Vamos ver. Tchau.